Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre igualdade de gênero. Vamos começar entendendo um pouquinho o conceito de igualdade de gêneros. Esse é um tema de extrema relevância a ser discutido com toda a sociedade. A busca pela equivalência entre homens e mulheres leva milhares de pessoas a lutarem por direitos e deveres iguais. Um tema tão importante assim deve ser levado em consideração na educação das crianças, permitindo assim que elas possam crescer sem interferências ou limitações de estereótipos, por exemplo. Eu vou dar dicas aos pais de como educar os pequenos sem preconceitos. Vamos lá? O mais importante na criação dos filhos, mediante esse aspecto relacionado à igualdade, é não fazer diferença entre os gêneros quanto à educação e à orientação. É preciso, gente, sempre incentivar e estimular a independência e a autonomia da criança, independente do gênero dela, e principalmente a possibilidade de que ela tome decisões sobre as consequências para as mesmas sobre si, né? E sobre os outros também. Assim, esse desejo por autonomia e evolução se transforma em uma regra geral, não direcionada apenas para um ou outro sexo específico. O senso de independência da criança, ele deve ser estimulado desde cedo. Os pais devem mostrar a importância de refletir sobre decisões, né, pensando sempre que toda decisão, toda escolha tem sua consequência, bem como trabalhar a autonomia para ajudar a criar um senso de autocuidado, de responsabilidade, o que auxilia até a serem depois adultos mais seguros, né, no futuro. E esse aspecto pode ser incentivado em situações simples, né? Como, por exemplo, no cuidado e na preservação, organização dos brinquedos em casa e nas tarefas ao qual a criança pode ser inserida, né? Sempre buscando perceber a importância da contribuição dela para a família e para si mesmo. Um bom jeito de auxiliar no desenvolvimento desta característica é o ato de brincar. Ai, gente, não posso falar em brincadeira porque eu acho super importante. E é de extrema importância que as mães e os pais se apropriem desse momento de descontração com a criança para que elas possam trabalhar, né, nas suas fantasias e reflitam sobre seus comportamentos por meio da brincadeira. Uma criança que não brinca é uma criança triste, apagada, gente. O brincar está totalmente relacionado a um melhor desenvolvimento emocional dos pequenos. As brincadeiras das crianças, elas promovem interação e incentivam a criatividade, a sociabilidade. Então, a gente não deve limitar suas ações com coisas do tipo: ah, isso é brinquedo de menina, ou isso é coisa de menino. Porque assim, porque as meninas podem brincar, por exemplo, de carrinho, né? Assim como os meninos podem brincar de boneca. A criança não nasce com os preconceitos formados, com ideias já, né, prontas. Isso ela adquire no contato com os outros, na convivência com a sua família, com a sociedade. Um menino que é estimulado a nunca chorar, né, porque isso é coisa de menina, por exemplo, vai então começar a internalizar isso, né? E se imaginando como uma fragilidade feminina, o ato de chorar. No entanto, a gente sabe que sofrer faz parte dos sentimentos e dos medos, e isso é preciso ser expresso, né? O preconceito é prejudicial para ambos os sexos, né? É muito importante para a criança que ela se sinta, sim, amada, reconhecida pelo olhar, então, dos seus responsáveis, porque assim vão estar colaborando para criarem a própria percepção de si, já que a autoestima nada mais é do que um conjunto de crenças que a gente forma sobre nós mesmos, né? Então, atualmente também é preciso levar em consideração que a gente vive numa sociedade
que exige um padrão, né? E esse padrão é um padrão de beleza, que isso acaba envolvendo até mesmo as crianças, infelizmente, né? Esse é mais um dos motivos para trabalhar a autoconfiança desde cedo, né? Para que as crianças não fiquem com essas cobranças e se aceitem como elas são. O maior ensinamento, né, que os pais devem transmitir é o respeito, e isso é feito por meio de exemplo. Porque se um menino cresce, por exemplo, ouvindo e vivendo com um pai que desempenha uma postura machista e desrespeitosa com a sua mãe, né, vendo situações que esse pai faz limitações e imposições constantes a essa figura materna, o menino vai crescer certamente com esse padrão de percepção, já que os pais são grandes modelos, né, são um exemplo inspiradores dessa criança. Por isso, é preciso pontuar sobre as potencialidades femininas, bem como as masculinas, e principalmente mostrar que devemos respeitar não só as mulheres, mas como todos os seres, né? Quanto mais discutimos com os nossos filhos sobre essas desigualdades, né, que são impostas pela sociedade, não somente relacionadas à diferença de sexo, mas a de qualquer tipo de preconceito, a gente vai criando adultos mais conscientes, né, de como lidar com o outro de maneira mais humana, né, mais afetiva, mais ética, né? Eu vou mostrar alguns exemplos bem práticos, assim. Por exemplo, se a minha filha quer jogar futebol com os amigos, né? Mas os amigos não deixam. O que que eu faço, né, Fernanda? O que que eu faço nessa situação? Então, a não aceitação dos amigos vem de uma influência da sociedade, né? Das mídias sociais, de famílias preconceituosas que ficam dizendo que não, que o futebol é coisa de menino, né? E esse é um ponto que deve ser trabalhado, né? É importante sinalizar para a menina que as situações como estas podem ocorrer por inúmeros fatores, mas que isso não deve fazê-la desanimar ou então ela se diminuir ou se restringir, né? E apresentando a ela possibilidades que mostrem também aos seus amigos a sua capacidade, né? Caso seja possível, né, é importante trabalhar também com os responsáveis dessas crianças, visando estimular essa reflexão, né? Por exemplo, um outro exemplo, meu filho quis passar batom, né? O que que eu faço nessa hora, Fernanda? Então, é importante primeiro salientar que as crianças são bem curiosas em relação a tudo que é novo, né? E que chama atenção e dá vontade de experimentar, de conhecer, de ter contato, né? Então, partindo daí, o importante é abordar o assunto com muita naturalidade e tranquilidade, né? Muitas vezes a gente fica, essa geração gira muita angústia nos pais, né? Um medo de que tal atitude possa interferir numa orientação sexual da criança, né? Mas ninguém se transforma, por exemplo, num homossexual somente porque quis passar um batom. E isso é importante ficar bem claro para se consiga se lidar com a situação sem maiores problemas, né? Ou então com definições do tipo batom é coisa de menina, né? Coisa de mulher. Uma boa estratégia, uma boa saída é dizer que o batom é maquiagem, né? E que é algo que pertence ao mundo adulto, né? Explicar que para a criança, que ele ou ela, né, terá o momento certo de conhecer mais sobre esse produto, né, esse recurso, né. Uma coisa bem, né, que agora já está se quebrando, mas que existia bem aquela questão do rosa é cor de menina e azul é cor de menino, né? E esse é um problema bem comum e existe inclusive resistência às vezes por parte das crianças, né? Muitas vezes os pais estão esclarecidos sobre isso, mas acabam no estereótipo, né? Que são criados até mesmo dentro das escolas ou pelos próprios familiares e pelas crianças que os nossos pequenos convivem. Então é bem importante também levantar essas questões na escola que as crianças convivem e poder esclarecer também para as pessoas próximas e para a própria criança que não existe essa questão de ter cor de menino ou de menina. Todas as cores são de meninos
e de meninas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!